E aí, pessoal, o papo de hoje é sobre os meus prazeres, os 5 prazeres que eu tenho na minha vida e que eu não abro mão e que eu meio que criei uma rotina a partir deles. Por quê? Lembro que quando eu era adolescente, criança para adolescente, eu tive uma conversa com alguns primos, amigos meus, e nós falamos sobre o que queríamos ser no futuro. E aí saiu de tudo: jogador de futebol, rico, advogado, etc. Eu lembro que a minha resposta até para mim foi assim impactante, porque eu falei: eu quero ter tempo para ler e uma ótima biblioteca. Tá. Então, desde aquela época até hoje, meio que eu construí esse gosto pela leitura, esse amor pelos livros. E eu estava aqui caminhando agora e eu pensei, mas quais são os meus prazeres? Se eu for assim classificar e citar. Aí eu pensei em 5 que de fato eu utilizo diariamente e que deixam o meu dia melhor. Vamos a eles então. O primeiro prazer que eu tenho é correr. Como assim? Quando eu acordo, e isso é rotina, eu acordo bem cedinho, o que eu faço? Eu acordo, tomo um café preto e venho aqui para o parque, para este parque aqui que é próximo à minha casa, e fico aqui 45 minutos, uma hora correndo, caminhando. Esse é um prazer que eu tenho, é um momento de início do dia, é como eu me sinto bem abrindo o dia e me deixa melhor. É algo que me faz bem, tanto fisicamente como psicologicamente. É um momento que não é só para a questão física da corrida, que é bem importante, mas é um momento também para a questão mental. É um momento que eu fico sozinho nos meus pensamentos, organizando a minha vida, pensando sobre não apenas o que eu vou fazer, mas pensando principalmente sobre a minha vida, sobre a minha existência, sobre os meus objetivos, sobre os meus sonhos, sobre as minhas metas, e fico meio que perdido dentro do meu palácio da memória. Eu fico passando por várias teorias, fico imaginando várias coisas malucas, enfim, é um momento meu, é um momento onde normalmente eu estou aqui meio que sozinho e me sinto super bem fazendo isso. Então, o primeiro grande prazer da minha vida é a corrida. Vamos para o segundo agora. O segundo, o terceiro e o quarto prazeres estão aí espalhados durante o dia. O segundo prazer é conversar. Eu amo conversar, eu amo ter amigos inteligentes, ter amigos sábios. Eu tenho muitos amigos que são super mais velhos que eu. Eu tenho um grupo de amigos que, em média, o mais novo tem acima de 70 anos, com algumas exceções, mas eu sempre cultivei muito essa importância da amizade nas nossas vidas. E alguém sem amigos, de fato, é alguém triste. Por isso mesmo, eu tenho diversos grupos de amigos diferentes, com estilos diferentes, idades diferentes, pensamentos diferentes. E eu gosto muito de marcar um café. Eu gosto muito de almoçar ou jantar com eles. Algo que o Epicuro falou, que ninguém deve comer sozinho, lá no jardim dele, do Epicuro, é algo que, ao ler Epicuro, eu meio que, não, é isso mesmo, eu vou fazer isso. Eu não posso fazer uma refeição sozinho. Então, no momento que eu consigo almoçar com alguém para ficar aí durante essa hora, conversando, trocando ideias, tomar um café da tarde, apenas simplesmente para conversar, assim, faz parte da minha vida e é um grande prazer que eu tenho. É um momento assim muito alegre, que me dá felicidade e, portanto, é um grande prazer meu. Vamos para o terceiro agora. O terceiro grande prazer que eu tenho é a leitura. Por que será, né? E aqui fica fácil de responder, né? Acho que não tem como alguém que é apaixonado por livros, por leitura, não sentir prazer ao fazer isso, não se sentir feliz ao fazer isso. Aqui eu lembro do Maquiavel, né, quando ele foi exilado em São Cassiano, porque ele foi acusado de conspiração. Ele foi exilado e ele dizia, né, numa carta, que ele passava o dia com as pessoas do local lá,
e à noite ele se retirava para se encontrar com os grandes mestres da humanidade. E por isso mesmo ele se vestia com trajes a rigor, para se encontrar com esses grandes mestres. E é um pouco disso, eu faço esse momento da leitura um momento assim, da parte da minha rotina mesmo, um momento super importante, é um momento que eu me encontro com os grandes mestres, é um momento que eu vou lá dialogar com Aristóteles, com Platão, com Agostinho, com Descartes, com Kant, com Hume, com Habermas. O que há de melhor do que trocar uma ideia com Nietzsche, com Schopenhauer, né? Então a leitura nos proporciona isso, esse momento de nos encontrarmos com a mente desses grandes gigantes da humanidade. Então esse é o meu terceiro grande prazer, que eu cultivo diariamente por horas, basicamente. O quarto grande prazer da minha vida é dar aulas. Então vocês percebem que tudo está casado, né? A leitura, que remete ao estudo, que como consequência eu acabo me preparando para a docência, para a sala de aula, para dar aulas. O meu quarto grande prazer é dar aulas. Então eu estudo bastante, eu leio bastante, mas tudo isso eu de certa forma aplico na sala de aula. Tudo aquilo que eu leio, eu estou lá discutindo com os meus alunos. Então o grande prazer da minha vida desde que eu comecei, claro que quando eu comecei com bastante medo, eu era super tímido, ainda sou tímido, mas lembro que foi amor à primeira vista mesmo, foi algo assim que eu entrei na sala de aula e pensei, nossa, eu não vou mais sair daqui, porque é um prazer gigante da minha vida, então dar aulas, sim, é algo assim que é muito importante e que me deixa feliz. Por quê? Principalmente por essa troca que há na sala de aula, por esse diálogo. Então, se o prazer anterior era conversar com os amigos, esse prazer de dar aula é conversar com os alunos. Gigante, mesmo, super importante para a minha vida. E o quinto e último prazer, e aí eu colocaria esse último prazer como o fechamento do meu dia, é assistir aos filmes. Eu sou apaixonado por filmes, por séries, então o momento de ócio que eu tenho, ócio criativo, daria para falar, a lá Domênico de Masi, é a parte de me deliciar aí com os grandes filmes, com as grandes séries, e eu meio que fecho o dia dessa forma, então eu sempre tento encaixar aí no final do dia, antes de dormir, um pouco antes, um filme, dependendo do tempo livre que eu tenho, um capítulo de uma série. É um prazer que eu acabo nutrindo. E esse prazer eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu tinha 15 anos na época, eu conversei com um professor meu e ele falou da importância do cinema para a vida intelectual. Eu falei, realmente é muito importante e saber escolher bem os filmes, claro, né? Não adianta também ler qualquer coisa ou assistir qualquer coisa. Então tem que selecionar muito bem para que de fato isso não seja apenas algo que se classifica como um entretenimento totalmente vazio, mas que nos torna melhor após a experiência da leitura ou do filme ou da série. Mas eu lembro que conversando com ele, ele disse que isso era muito importante para a vida dele intelectual e eu, desde aquela época, eu tentei colocar sempre diariamente um filme por dia na minha vida e por muito tempo eu fiz isso. Eu cheguei a assistir aos filmes em ordem cronológica, desde lá da origem do primeiro filme e fui vindo para cá, fiz boa parte, obviamente não assisti a todos os filmes porque é meio que impossível, né? Toda hora saem filmes novos, mas os clássicos assim eu sempre tento dar um gás para ver esse tipo de filme aí, porque eu sei que ao assistir a esses filmes eu saio aprendendo alguma coisa. Enfim, esses são os meus 5 prazeres. De certa forma eu vejo que eu sou um tanto quanto epicurista. Eu tenho prazeres, eu tento evitar prazeres não naturais e não necessários. E eu fico aí entre os prazeres naturais necessários e naturais não necessários. E aí pessoal, quais são os prazeres de vocês? Contem aí. Forte abraço e até mais.